Com todos, estamos aqui entrando hoje no terceiro dia do nosso projeto Restaurar. Eu peço desculpas a trazer aí 5 minutinhos para poder entrar, porque hoje eu estou de babá. Mas eu quero agradecer vocês pelo cuidado, pelo carinho. Hoje iniciamos aqui o terceiro dia desse projeto e o versículo tema para este dia se encontra em Joel 2, versículo 25. A paz, Adriano, seja bem-vindo, que diz assim: restaurarei para vocês os anos que foram consumidos, né? Ou seja, o Senhor, ele restaurará para nós tudo aquilo que foi perdido e prosperará e trará uma grande prosperidade para tudo que foi perdido nesse novo tempo. Então o versículo de hoje é baseado o tema de hoje é baseado neste versículo, que é Joel 2,25, que eu restaurarei para vocês os anos que foram perdidos, tendo como tema o Senhor que restaura tudo que foi perdido e prospera nesse novo tempo. Paz, Gabriela, paz, Lu. Vamos lá iniciar agora nossa oração. O pessoal está entrando aqui com a gente. Vamos estar aí orando e engrandecendo o nome do Senhor. Mais um dia, mais uma rica oportunidade Deus tem nos dado. E muitas das vezes, irmãos, eu posso dizer para vocês que no meio das nossas batalhas diárias, mesmo quando estamos em oração, buscando ao Senhor, glorificando o nome dEle, nem sempre as coisas serão fáceis, mas o que determina muita coisa na nossa vida é a nossa perseverança em oração. Você tem a certeza de que Deus vai fazer, você tem a certeza de quem você tem buscado, você tem a certeza de quem você tem crido, você tem a certeza de que Ele pode fazer o impossível. Então não desista, continue fazendo, continue orando, continue buscando, continue depositando tudo no altar do Senhor. No momento certo Ele vai te honrar e muitas coisas Ele vai fazer você viver até antes do que você pensava e outras um pouco depois, mas tudo está no controle dEle e tudo está no tempo certo. Hoje eu tô falando um pouco mais baixo, porque eu tô com um neném aqui em casa. Quem me acompanha lá no Instagram, hoje eu tô cuidando da minha sobrinha. Então, eu fiz ela dormir pra mim poder fazer a live. Então, ela e meu marido estão capotados ali, os dois. Porque senão ela quer ficar só no colo, e ela fica me chamando. E aí não dá pra fazer assim a live, né? Porque ela quer ficar brincando, cantando, pulando. Então, fiz ela descansar ali um pouquinho pra gente poder fazer a live. Ela brincou tanto, irmãos, que ela tava exausta. Ela brincou de bola, brincou com os brinquedinhos que a gente colocou ali na cama, ela brincou com um monte de coisa, com tanta coisa que ela brincou, que ela tava esgotada. Aí tá dormindo ali. Então vamos lá. Senhor, a paz, Emily, seja bem-vinda. A paz, Nelson, Bianca. Senhor, eu quero lhe agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos que mais um dia estão aqui nesse projeto, né? Hoje estamos no terceiro dia do nosso projeto Restaurar e é com muita gratidão, Pai, que nós nos achegamos aqui. Eu não sei o que os meus irmãos têm entregado nesse tempo, eu não sei aquilo que os corações dele têm buscado, mas de uma coisa eu sei, é que estamos num projeto chamado Restaurar, que é um projeto de mudanças, um projeto onde tudo aquilo que precisa ser mudado, será transformado, será restaurado, será edificado, será forjado. E é um tempo de viver um novo tempo com o Senhor. E assim como diz na sua palavra, que nós nos baseamos hoje, em Joel 2,25, o Senhor já está providenciando essa restauração que vai mudar todos aqueles anos que foram consumidos, né? Tudo aquilo que já passou. O Senhor começa a restaurar tudo que foi perdido e também traz um novo tempo de prosperar. E eu acho isso incrível, porque a tua palavra, ela é aquilo que nos edifica. As verdades da Bíblia e as profecias que há nela são aquilo que nos fazem continuar mais firmes. A tua voz, Senhor, nos faz seguir em frente. A paz, Luiz, fico feliz. Johan, boa noite, que saudade. Olá. Micael Lima também, bem-vindo, graça e paz. Então, Senhor, hoje nesta noite, no terceiro dia deste propósito, aonde não
paralisamos por conta da dor, não paralisamos por conta do medo, não nos entregamos ao cenário, não nos entregamos à situação, seguimos firme. O Senhor está conosco. Nos colocamos hoje diante da sua presença, unidos em uma só fé, com o coração rendido e confiante, tendo a plena certeza de que o Senhor já começou a obra em nós, desde o primeiro dia. Essa é uma certeza que eu tenho dentro do meu coração, que a obra foi iniciada ali, no primeiro dia, no primeiro passo. E o Senhor é fiel para completar em nós. Eu creio que a nossa oração já subiu aos céus. E eu creio que não faltará motivos para agradecer. Pai, nos conectando ao propósito, eu peço, Pai, que o Senhor entre em todas as áreas da minha vida e da vida dos meus irmãos. Entra onde ninguém vê, entra nos detalhes, repreenda as dores antigas, cura as feridas abertas, traz esperança, repreende as frustrações e que as portas venham a começar a ser abertas. Tem muitos irmãos que estão buscando por empregos, Pai, e estão se sentindo frustrados por não ver essa porta abrindo. Buscando ali, com todas as suas forças, uma grande oportunidade, mas está tudo muito fechado, parece que está tudo travado nesse caminho. Então, Pai, o Senhor é um Deus que realiza sonhos e não deixa eles ficarem pelos caminhos. O Senhor é que abre portas e ninguém pode fechar. Então, Pai, haja ao nosso favor. Eu peço também que o Senhor restaure a mente de cada um dos meus irmãos. A paz, irmã Shirley. Bem-vinda. Restaura a mente, as emoções, a saúde, os casamentos, a família, os relacionamentos, os planos, o ministério, a fé. Restaura o nosso coração e o nosso financeiro, Pai. Em nome de Jesus. Eu sei que não há limites para o teu poder. E eu creio, Pai, que não há área nenhuma que seja impossível do Senhor tocar e transformar. Que hoje seja um dia em que nós possamos ter uma noite tranquila de descanso, tendo a plena certeza de que o Senhor já começou a obra em nós, mas de uma forma tão extraordinária que até os detalhes falarão por si só. Cremos que viveremos o tempo de restituição de uma forma completa. E aonde havia perda, Pai, que hoje começa a haver ganho. Que aonde havia escassez, que agora em nome de Jesus comece a haver abundância. Que onde havia dor, que a partir de hoje começa a ter cura. Onde houve vergonha, que a partir de hoje, Pai, haja honra. Que onde havia silêncio, que a partir de hoje venha providência e respostas. Sopra, Senhor, o teu vento sobre a casa de cada um dos meus irmãos, sobre a vida de cada um dos meus irmãos e liberta, Pai. Liberta tudo que estava amarrado, travado, trancafiado, aprisionado sobre essa vida. Porque, Senhor, nós cremos em um Deus que endireita aquilo que está torto, que estabiliza o que estava instável, que prospera aquilo que muitas das vezes o mundo já viu como um projeto falido, mas o Senhor investe, prospera e ainda traz capacitação. Eu profetizo, Pai, que vamos viver um novo ciclo da restauração do Senhor. Um ciclo de crescimento, de novas oportunidades, de relacionamentos alinhados contigo, Pai. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, que os nossos projetos já estão alinhados com os céus e por isso que eles serão bem-sucedidos. Eu creio que teremos paz nos nossos projetos e alegria, e ele será duradouro. Eu declaro que nós somos terra fértil e terra boa, e nós estamos trabalhando para isso. Eu declaro que nós somos abençoados em nome de Jesus, curados e escolhidos, para viver uma linda história, para viver o novo de Deus. E é isso que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que todos os meus irmãos e eu viveremos os milagres a qual o Senhor nos prometeu, os propósitos a qual o Senhor colocou no nosso coração, e tudo isso em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, que nós somos abençoados por Deus e que vamos crescer grandemente. E que as dores serão curadas, as feridas do passado serão curadas. E aquele mal que estava tentando nos atormentar já caiu por terra em nome de Jesus.
porque não há cadeias e não há nenhum mal que possa resistir ao teu poder e à tua graça, e ela já está no meio de nós, Senhor. Nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos fluir por meio da glória do nome santo do Senhor. Eu creio, Jesus, que ainda esse mês, tudo aquilo que nós estamos colocando no altar, nas mãos do Senhor, veremos ali as tuas mãos prosperar, porque há unção no seu nome, há unção nos teus projetos, há unção naquilo que nós colocamos no altar do Senhor, e o Senhor age. Não estamos entregando nas mãos de alguém que não pode fazer nada, estamos entregando na mão daquele que pode fazer tudo e todas as coisas. E também no meio da dor, o Senhor é aquele que nos fortalece. Eu creio que nós não viveremos mais de sobras. Viveremos do derramar da bonança, do maná dos céus sobre a nossa vida. Um tempo de graça. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa casa será um celeiro de provisão, em nome de Jesus. Um lugar de fartura e muito testemunho. E eu creio que depois desse projeto, nós vamos ter que fazer esse projeto aqui umas 5, 6 vezes. Porque vai ser tanto milagre pra contar, que muitas outras pessoas vão ficar buscando por esse projeto. Porque não tem nada a ver conosco, Senhor. Tem tudo a ver com o Senhor. Nós estamos buscando restauração completa, sim. Para gerar testemunho, para te conhecer melhor, para ter experiências contigo. E também para que nós possamos te servir ainda melhor. Porque uma área restaurada muda tudo. E nós queremos uma restauração também na área espiritual. Pai, hoje em dia muitas pessoas buscam por todas as outras coisas e esquecem de buscar um item essencial, que é a vida contigo. Então eu lhe peço, Pai, restaura em nós a tua presença. Restaura em nós o vínculo afetivo que nós buscamos com o Senhor. Restaura em nós, Pai, a tua graça. Restaura em nós, Pai, a tua unção. Restaura em nós, Pai, o desejo de te buscar, de te servir de forma verdadeira. Que não venhamos viver momentos contigo. Que venhamos viver realmente intensidades com o Senhor. Que venhamos realmente viver um relacionamento diário contigo. E que as nossas ações glorifiquem ao seu nome. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a ter mais dons e talentos para melhor o servir. Eu lhe peço, Pai, nos ajude a melhorar, para que possamos dar a nossa maior pregação, que é a nossa vida. Para que as pessoas vejam o Senhor em nós. Para que o brilho do Espírito Santo seja tão intenso na nossa vida, que onde nós colocarmos as mãos, a diferença chegue. Aonde estivermos ali, a tua presença seja tão intensa, tão grande, que transforme o ambiente. Nós te damos essa liberdade, Espírito Santo. Haja em nós, aviva-nos, porque nós te queremos, ó Deus, nós te queremos, Espírito Santo, nós te queremos, Jesus. Derrama o teu Espírito sobre nós e que a intensidade da presença seja tão grande que, independente de onde nós estivermos, que a sua presença, ela esteja lá. Ela nos acompanhe. Não queremos apenas sair da igreja com a tua presença e levar para casa, mas no ambiente de amigos que a tua presença esteja lá, no nosso trabalho que a tua presença esteja lá, porque onde nós estivermos, que a sua presença nos acompanhe e faça a diferença sobre aquele lugar, que as pessoas vejam o agir do Senhor em nós, vejam a essência do Senhor em nós, porque quem tem Cristo tem uma identidade diferente. Eu peço, Pai, também que o Senhor libere boas ideias sobre nós. Nos libere recursos divinos, conexões divinas, para que nós venhamos viver um tempo de crescimento na tua presença. Que possamos também entender mais sobre o teu evangelho, para não pecar contra ti. E também, Pai, para que possamos instruir outras pessoas a te conhecerem mais. Falando sobre as boas novas do céu, falando sobre um Deus que cuida, sobre um Deus que restaura, sobre um Deus que transforma, um Deus que corrige sim, mas um Deus que ama e não condena pelo passado, mas chama cada um de nós hoje para viver algo novo contigo. Nos afasta, Pai, das amizades que o Senhor sabe que não são para nós.
Amizades estas que dentro do coração maquinam o mal ou só te enxergam como uma pessoa que pode auxiliá-las a crescer. Mas nós somos terra fértil e abundante. E não temos problema de ajudar pessoas a crescer como nós. Mas que o Senhor afaste de nós pessoas que maquinam o mal dentro do seu coração, que trazem a inveja sobre elas e que não querem nos ver bem. Amigos que dizem ser nossos amigos, mas que só estão conosco nos dias bons, nos dias maus somem. Tira das nossas vidas os amigos, Pai, que só nos buscam por interesse. Queremos pessoas que realmente gostem de nós, pessoas que realmente falem nos momentos difíceis, vamos orar, vamos buscar juntos. Amigos que façam a diferença na nossa vida. Amigos que nos olhem e vejam nossos sonhos como um projeto já bem sucedido, que torçam por nós e não nos deixem desistir. E que nós possamos ser esses bons amigos, alicerces para outras vidas. Queremos bons amigos, Pai, que caminhem conosco e nos momentos difíceis fala, não tem problema, não tema porque eu sou contigo assim como Deus é e nós vamos vencer isso, seja fazendo um propósito, seja fazendo jejum, seja fazendo oração. Eu quero amigos assim, amigos que são amigos de Deus, amigos que me edificam, amigos que me acrescentem e que eu possa ser este amigo para essas pessoas também e que o Senhor coloque bons amigos em nós que tenham sabedoria para nos instruir nos momentos de dor, porque às vezes nos momentos de dor nós focamos no quê? No erro, nós focamos na dor, nos problemas. Então que nós venhamos ter bons amigos que não nos façam focar na dificuldade, mas nos façam focar naquilo que vai acontecer lá na frente. Amigos que enxerguem o nosso futuro com os olhos da fé e que nós também sejamos esses bons amigos. Amigos que sonham com os outros sem matar os nossos sonhos. Amigos que torcem para os outros e se alegre com a conquista do outro. Não queremos amigos momentâneos, amigos que só aparecem para pedir coisas, amigos que só aparecem para, como eu posso falar, usufruir daquilo que nós conquistamos, mas que no dia mal corre e até mesmo aplaude pela nossa derrota. Amigos que querem nos ver bem, mas não tão bem quanto eles. Não queremos isso. Eu quero ver meus amigos muito bem. E eu também quero ser muito bem. Eu quero que nós crescemos. Porque o quão bom é ter amigos que sonham com o nosso crescimento também. E não que tentam puxar o nosso tapete, não que distorçam a realidade, não que sentam nas mesas pra falar mal de nós. Eu não quero esse tipo de pessoa. Pessoas falsas, eu não quero, Senhor, na minha vida. Pessoas que na sua frente te incentivam a desabafar e por trás tá lá, fazendo leve trás, distorcendo o que você falou, falando mal de você, destruindo a sua vida. Porque tem pessoas, irmãos, que andam conosco, que não aceitam nosso crescimento. E elas acabam sendo pedra de tropeço pra você não conquistar. Pessoas que falam que são seus amigos e sabem onde estão os seus traumas e quais feridas mais doem em você e usam elas pra te ferir e pra te paralisar. Isso não é amizade. Então que Deus nos afaste desse tipo de pessoa e nos aproxime de pessoas boas. Pessoas boas. Se você quer aprender a orar, tem amigos de oração. Se você quer aprender a ler a palavra, tem amigos que leiam a palavra. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em alguma área, busque amigos que te incentivem nessa área. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo tá cheio de amigos que na sua frente te abraçam, mas por trás te apunhalam. E eu não quero esse tipo de pessoa na minha vida. Eu não sei vocês, mas antes eu ter só uma pessoa que eu possa chamar de amigo do que ter 300 amigos ali que todos façam alguma coisa negativa e sempre estão ali só pra... literalmente não acrescentam em nada mais. Mas estão ali dispostos a te entristecer, aplaudem a tua derrota, ficam até felizes quando você não conquista alguma coisa. Eu já tive amigos que quando eu me destaquei, se mostraram as piores pessoas do mundo. Me oprimiram no momento da minha vitória. E me fizeram se sentir tão mal que eu não consegui nem aproveitar aquilo que eu demorei pra conquistar e que eu tanto orei pra conquistar. Eu não tive prazer de ficar feliz com aquilo por conta da opressão dos meus amigos. E hoje Deus já afastou de mim, irmão. Se eu falo assim que eu tenho 2 amigos, é muito. Amigos que eu digo assim, amigo pra desabafar. Amigo que eu falo assim, amiga, eu tô passando isso. Bora orar, vamos jejuar, vamos buscar por isso. Eu gosto de amizade assim. Você tem um problema, amiga, nós não temos solução pra isso. Mas eu sei quem tem, é Deus. Eu quero amigos assim, que tem essa intensidade. Que fala, tu vai cantar? Vamos cantar. Tu vai ter uma agenda pra ir? Vamos lá. E vamos colocar Deus naquele lugar. Vamos levar o mistério que é na nossa vida naquele lugar. Bons amigos, irmãos. Que Deus te dê bons amigos. Amizades saudáveis.
Em nome de Jesus. Pai, que não venhamos viver pela sorte, mas que venhamos viver pelo propósito. Pai, repreende as crises que nos paralisavam, porque a nossa vida é fonte do Senhor. Que o tempo de escassez, ele tenha parado hoje na nossa vida, ficado para trás. Porque a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus, que seja uma estação de colheita. Que comece uma estação grande de colheita sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Que nós venhamos viver, Pai, não apenas sobreviver, mas viver de verdade. Tendo uma qualidade de vida legal. Porque os meus irmãos, quando sentem vontade de comer uma bala, eles têm dinheiro pra comprar uma bala. Às vezes fica difícil até comer uma bala, né? Não, mas que tenha dinheiro. Ah, tem vontade de comer um pastel, que você tenha dinheiro pra comprar pastel. Que Deus te dê qualidade de vida. Condições pra pagar suas dívidas em dia. Condições pra você investir o seu dinheiro. Condições pra você poder fazer passeios, viagens, aproveitar a vida também, porque a vida não é só trabalho, 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 trabalho. Você tem que também descansar com a tua família, com a tua parceira, com o teu parceiro. E que Deus ele te dê uma qualidade de vida melhor. Pra que não falte alimento na tua mesa. Pra que não falte... Precisou de roupa? Tem dinheiro. Precisou fazer uma viagem? Tem dinheiro. Precisou fazer um passeio da igreja? Tem dinheiro. Que Deus te dê condições financeiras. Pra que você tenha uma qualidade de vida melhor. Porque, irmãos, na terra a gente tá sobrevivendo muito. Mas eu falo pra Deus, Senhor, se o Senhor puder, se for da tua permissão, sobre a minha vida, por favor, me dê uma qualidade de vida. Porque eu não quero só sobreviver. Eu quero viver. Viver para Cristo, levando o teu evangelho e podendo todo mês fazer um grande culto de ação de graças na minha casa, onde eu faço uma mesa farta para entregar a Deus. Eu quero poder fazer isso, abrir os armários e falar, olha, tem de tudo no meu armário. Hoje não falta nada em nome de Jesus, né? Vai chegar esse tempo, onde as nossas orações... Eu vou até colocar uma plaquinha. Tudo isso foi o resultado de orações. Foram dias de oração e Deus tem mudado. Exato, porque às vezes a gente se preocupa tanto com a conta que não foi paga. Se preocupa tanto que, olha, só tem mais um pouquinho de arroz na panela. A gente se preocupa tanto, é tanto desespero que a gente não vive. A gente não vive. É muita preocupação, né? Então que Deus nos ajude a passar por essas situações. Que nós venhamos também viver... Nós passamos momentos difíceis? Passamos. Na vida a gente sabe que vai passar. Mas que também venhamos ter ali estações boas de colheita. Em nome de Jesus. E para encerrar, Deus, eu lhe peço que... E agradeço, porque eu sei que os céus, eles já estão abertos sobre as nossas vidas. E sobre tudo que pertence a nós. E o melhor, tudo aquilo que pertence ao Senhor. Eu quero lhe agradecer por esta oração. Hoje falamos um pouquinho sobre cada área. E eu quero lhe agradecer pela vida de todos os meus irmãos que têm participado das nossas lives. Te agradecer por todos os amigos que o Senhor tem trago para nossa família. São amigos na fé, são amigos em Cristo. São pessoas que estão aqui parando um pouquinho do seu dia a dia, do seu tempo, porque tempo, irmãos, é um tesouro. E estão se dedicando aqui a orar junto comigo, uns pelos outros, uns por si só por enquanto, mas daqui a pouco vão começar a orar uns pelos outros. Por isso que eu falo pros irmãos, viu, gente? Chegou, dá boa noite, porque o seu nome fica aqui, ó. E aí quem tá orando, porque tem irmãos aqui que misericórdia, intercedem por vocês. Só que eles não conseguem ver todo mundo que tá online. Então quando vocês mandam aqui boa noite ou fala glória a Deus, aleluia, a pessoa vê que você tá na live. E aí ela vai estar orando por você. Então sempre que chegar na live, dá um boa noite, Ju. Cheguei, paz do Senhor. Porque as pessoas vão ver, ó, Gabriel tá na live, vamos orar por Gabriel. Tem pessoas aqui que estão intercedendo por vocês. Então, ó, o Celso tá na live, vamos orar pelo Celso. A preocupação dele é tal, vamos orar. Renato tá na live, vamos orar por Renato. Rocha tá na live, vamos orar por Rocha. Então, sempre que entrar, dá boa noite, porque aí os irmãos vão vendo vocês. Porque aqui é um grupo de oração. Então, é eu orando por todos e cada um, todos orando uns pelos outros. Porque se uma oração já tem resposta, imagine todo mundo orando em uma só fé. Já pensou? Que lindo isso é? Uns orando pelos outros. Irmãos, o ato mais lindo de amor é a oração. Sabia disso? Quando alguém fala assim, eu vou orar por você. Isso é um ato tão lindo de amor. Você não conhece aquela pessoa, mas você está dedicando o seu tempo, que é precioso, as tuas preces, que são preciosas, para orar por uma vida que você não conhece. E você torce por ela, pede por ela, você declara bênçãos para ela. Isso tudo é um ato de amor. Você não precisa conviver com pessoas que você não conhece, se você não quer conviver. Tem pessoas que você nem fala mais na sua vida.
porque se afastou, porque Deus tirou do seu caminho, ou porque foram pessoas que te machucaram. Mas o fato, quando Deus fala assim pra nós amarmos uns aos outros, o fato de você estar orando por aquela pessoa, mesmo ela estando distante, mesmo você não tendo mais contato, é um ato de amor. É um eu te amo na área espiritual. É um cuidado, é zelo. Então, chegou na live, não tem problema, sabe, dá boa noite, quiser mandar só um pontinho pros irmãos saber que tá aqui, uma figurinha, qualquer uma, pode mandar, não tem problema, porque eu quero muito que os irmãos vejam que você está aqui com a gente, para que eles possam orar por você. Porque eu quero que você volte e fale, Juliana, no dia que a gente fez aquela campanha, ô Ju, naquele dia eu tava tão mal, eu orei, e Ju, eu tô tão bem, Ju, olha como eu tô feliz, Ju, meu emocional não tinha cura pra minha ansiedade, mas eu tô curada, Ju, não tinha cura pra minha depressão, mas eu tô curada, Ju, eu passava por um momento tão difícil, não tinha prosperidade no meu lar, e Deus me fez ter prosperidade, hoje em dia não falta nada na minha casa, resultado de oração. É uma coisa que eu falo pra Nicole, a gente conversa todo dia a gente conversa. E eu falo muito pra ela, Nick, lá na minha casa vai ter aquela plaquinha. Tudo isso um dia foi uma oração. Porque tudo que eu tenho na minha vida, desde o meu casamento, dos meus filhos, do meu estojo de canetas que eu ganhei, que eu tô precisando de mais canetas, viu, irmão? Se alguém quiser investir. Porque eu faço devocional com um monte de post-it, com um monte de coisa e acaba indo embora todas as minhas canetas de marca-texto. E eu gosto de canetas coloridas, né? De marca-texto. Tudo isso é oração. Eu falei pra Deus que eu precisava de dois aparelhos pra poder fazer a live. Porque eu escrevo a oração, fica salva, e pra ficar tocando música enquanto eu tô gravando. E Deus nos abençoou, nós temos 2 aparelhos. Eu não tenho notebook, seria o ideal notebook, mas eu não tenho, mas não tem problema. A gente tem 2 celulares também, isso resolve tudo. Entende? Nós buscamos muito, irmãos, aqui, para que Deus ele venha estar conosco. E nós estamos em um propósito. E o propósito é restaurar, ter um encontro com Deus. Você também quer ter essa placa? Gente, essa placa, eu falei pra Deus, se um dia o Senhor me der uma oportunidade de ter uma collab, com alguma marca, ou ter condições pra ter uma marca de roupa, eu quero muito que tenha uma blusa, ou uma jaqueta, sabe? Uma jaqueta com um leão desenhado. Eu queria muito uma jaqueta assim, uma jaqueta jeans com um leão desenhado, escrito, isso tudo um dia foi uma oração. Porque o que eu vou viver vai ser o resultado de orações. Só Deus sabe o quanto eu tenho orado. E eu quero muito, sabe, ter. Se Deus um dia me der condições, irmãos. Até mesmo se é que eu não sei desenhar muito bem, né? 100%, assim, maravilhosamente bem. Mas um dia eu vou, nem que eu faça a minha jaqueta, eu vou fazer uma mão e vou customizar com essa frase. Porque eu sei que vai ser um pedaço da minha vida. E eu nunca quero me esquecer disso. E eu quero deixar assim bem grande na minha sala. Vai ter na minha sala. Quero ter a mesma frase no meu escritório. Porque eu quero ter um escritório. A gente faz aqui embaixo, né? Aqui é meu guarda-roupa. Eu não tenho guarda-roupa, né? Meu marido fez um negócio de ferro pra pendurar as roupas. E aqui tem um armarinho. E eu quero que na minha casa inteira tenha essa frase, sabe? Tenha, pelo menos na sala e no escritório, tem que ter essa frase. Porque eu quero todos os dias poder olhar. E eu creio que eu vou ter um escritório pra gente poder gravar os vídeos legais, assim, tendo um espaço bacana pra poder gravar. E eu creio que eu vou sempre lembrar disso. Nunca esqueça que tudo isso que você tem foi um dia uma oração. Tudo. Tudo. Quando eu comecei a morar com meu marido, os irmãos não sabem, a Nicole sabe que eu já contei pra ela, eu morava num porão. Nós morávamos no porão. Inundava direto. Direto, chovia e inundava. Chovia e inundava. E eu ficava desesperada porque o Brian era bebê. E eu tinha medo de acabar subindo rato ou barata junto com aquela água, que já era suja, né? E a gente morava no porão. Só tinha uma janelinha no porão. E a casa, quando era muito quente, ficava muito abafado. Quando era frio, ficava até uma temperatura legal lá embaixo. Mas era um porão. A gente morava no porão. Se vocês um dia quiserem, eu até gravo, porque embaixo dessa casa que eu tô morando agora era um porão. E lá era um cômodo grande, a gente acabou dividindo pra fazer uma cozinha, um quarto, e tinha um banheirinho. E, irmãos, foi peleja. Mofava muitas coisas lá embaixo, perdi muita coisa por conta das águas. Já perdi despesa, porque de madrugada eu acordei e tava subindo água na minha cama. E
Eu desesperada, minha despesa tava na caixa de papelão, em cima do negócio. Só que o negócio ainda era baixo, então a água catou e foi embora toda a minha despesa. Então assim, eu já passei por tanta coisa assim, que eu falo pra Deus, Senhor, hoje nós moramos aqui, a casa que vocês vêem, né? É em cima do porão que eu morava. E a casa de cima da minha sogra. Eu moro no mesmo quintal que minha sogra. E eu falo pra Deus, tudo isso foi resultado de oração. Ainda não é a minha casa própria. Tipo assim, é a minha casa própria, mas não é minha casa própria porque é no terreno dos outros, né? E eu falo pra Deus, mas isso aqui um dia foi o resultado de uma oração. Quantas vezes eu chorava na janela, na única janela que tinha, suplicando, implorando a Deus, por favor, Pai, que a gente consiga construir outra casa pra minha sogra em cima daquela que ela mora, porque como ela não podia ficar subindo escadas, tava difícil, né? Porque essa aqui tem uma escada gigante aqui, ó. Eu falava, a gente constrói a casa pra ela e a gente mora na onde ela tá morando, porque tinha sido o acordo que nós fizemos. Falei, então não tem condições pra construir essa casa rápido, porque eu não consigo mais ficar aqui. Perdia muita comida. Aí teve uma época que deu barata, por conta do calor intenso. Gente, que desespero, eu tenho pavor. Foi horrível, foi horrível, foi horrível, foi horrível, foi horrível. E eu falo pra Deus, obrigada. O que eu vivo hoje ainda é um conforto perto do que eu vivia. E tudo isso aqui é resposta da minha oração. Eu falei pra Deus, eu tenho um filho, descobri que eu tava grávida de outro, falei, preciso de um lugar pra morar, que tem espaço, porque na nossa casa não tem espaço. Como que vai ter 2 crianças aqui embaixo? Não tem espaço. E hoje nós temos. Na nossa casa aqui eram 2 cômodos grandes, mas nós conseguimos fazer 4. Então tem o quarto das crianças, tem a cozinha, tem o meu quarto, tem a sala. A máquina de lavar fica dentro da sala. Nós ficamos 6 meses sem máquina e até a máquina foi resposta de oração. Porque eu falei pra Deus, Senhor, eu tô lavando na mão, tá difícil, mas nós vamos continuar até o Senhor nos ajudar. Eu creio que o Senhor vai nos dar uma máquina de lavar roupa. E nós ganhamos uma máquina usada e eu amo essa máquina porque ela nos serve muito. Só Deus sabe o quanto eu chorava naquele banheiro, às vezes com a mão ardendo, que é muita roupa. E eu ficava assim, meu Deus, misericórdia. E eu não era acostumada, irmãos. Eu sei que tem gente que faz isso direto e parabéns pra você, viu? Porque eu não conseguia. Minha mão começou a arder aqui, queimava, machucou muito minha mão. Mas Deus foi fiel. E eu não tinha tanque, então eu lavava dentro do banheiro, né? Botava o baldinho embaixo do chuveiro e ia lavando lá. Então, eu quero muito ter isso, sabe? Na minha vida, tudo isso foi resposta de oração. Tudo isso foi resposta de uma oração. Tudo o que eu vou viver será resposta de oração. Tudo o que você vai viver será resposta de uma oração. Eu também amei o caderno. Eu tenho um caderno de oração. Eu tenho um caderno que eu falei pros irmãos da gratidão. É esse aqui. Ele tem um monte de coisa, né? Porque tem os temas dos vídeos que eu tô estudando. No caso, os temas da Bíblia. Ele é um caderno de milagres. E nele, eu tô escrevendo. Aqui janeiro, fevereiro, março, abril. Eu tô escrevendo tudo que Deus tá fazendo na minha vida. Seja... hoje acabou o gás e eu não tinha dinheiro e consegui comprar um gás. Eu escrevo, porque pra mim é um milagre. Pra muitos é só um... Nossa, que bobagem. Pra mim, não. Porque, irmãos, tudo na minha vida, Deus sabe o quanto de esforço foi colocado. E nos meus piores dias, o caderno da gratidão é tipo assim, tudo de bom que acontece com você, você coloca. E eu gosto de colocar com data, tá vendo, ó? Por quê? Porque eu gosto de, nos dias ruins, aonde a minha fé se abala, aonde eu falo assim, será que eu tô sozinha? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu pego esse caderno e leio o que eu escrevi. Dia 31/5. Consegui comprar leite pras crianças. Deus é fiel. Juliana, mas é coisa tão simples? Sim. Porque Deus, ele tá também nos detalhes. Então assim, eu escrevo tudo. Recebi um produto do TikTok Shop. Que uma loja gostou do meu trabalho e me deu, que foi a meia. Amei. Escrevi tudo o que eu... Um olho aqui, um olho lá. A cara tá dormindo. Tudo que eu conquisto, seja coisa grande ou pequena, está escrito nesse caderno. Então, eu tenho um caderno de oração, que é esse aqui. Ele acabou, na verdade, né? Aí eu já comecei outro, que é esse aqui. Cadê? Que é esse aqui. Então, eu comecei outro caderno de oração. E o caderno da gratidão, eu comecei esse ano, porque eu pedi pro Espírito Santo uma estratégia pra que eu não esquecesse daquilo que Deus já fez na minha vida. Sabe por quê? Amor, ela acordou. Amor. Tá dormindo.
Porque... Deixa eu pegar ela aqui, peraí. Pronto. Perdão, oi pessoal, eu cortei. Parece minha, né? Bom, gente, eu pedi uma estratégia pro Espírito Santo pra que eu não esquecesse daquilo que ele já fez por mim. E ele me deu essa ideia de fazer o caderno, vai ser lá, o caderno da gratidão. E graças a Deus estamos conseguindo mantê-lo, viu? E eu falo pra Deus todos os dias, quando bate 3 seguidores a mais, Senhor, obrigada pelos 3 seguidores a mais. É um milagre, não é verdade? Então, irmãos, eu vou encerrando por aqui. Eu creio, em nome de Jesus. Eu creio que nós vamos viver muitos milagres. E um dia você vai vir me contar o seu projeto, você vai vir me contar o seu milagre, o seu testemunho. E eu vou poder falar pra você, tudo que você tá vivendo é por conta da sua oração. Tudo foi uma oração. E eu vou poder me alegrar com você, porque a sua vitória também é a minha. Viu? A sua vitória também é a minha. Bom, deixa eu dar alguma coisa pra essa querida comer. Dá tchau pro pessoal, faz assim, ó, tchau. Ih, hoje não quer assunto, não. Valentina não quer. Que nervosa. Acabou de acordar, não quer assunto, não. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Irmãos, amanhã, 5h30 da manhã, nós temos o nosso devocional, Manhã com Deus. E eu espero vocês no nosso devocional. Amém? Beijo. Manda beijo pro pessoal assim, ó. Dá tchau, então. Não quer? Nem tchau. Quer não. Acordou agora, tá nervosa. Beijo, gente. Fica com Deus. Até amanhã, 10 horas pra oração. Mais um dia da campanha. E até amanhã, pra quem for entrar, 5h30 da manhã, pro nosso devocional. Tá com sono. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.